Melhorar a competitividade com investimento em infraestrutura, tecnologia e logística dos portos brasileiros tem sido o trabalho realizado por vários setores da área empresarial. Nós vamos conversar agora com um especialista em logística, ele é sócio da New Wise Consultoria, Luiz Montenegro, para saber o que está sendo feito de prático para alcançar esse objetivo. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan News. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos do estúdio. Luiz, eu gostaria primeiro que você fizesse um diagnóstico aí do setor no Brasil, como é que está nesse momento e o que pode ser feito também para melhorar a competitividade nessa área, para ampliar, por exemplo, o setor de transporte. Hoje em dia a gente usa mais o transporte rodoviário. É possível ampliar e se usar mais no futuro o transporte fluvial, por exemplo, os trens também? Não, perfeito. Muito boa a sua pergunta, Cláudia. Nós temos... Os portos são parte integrante do sistema de transporte aquaviário. E é um sistema importantíssimo para que a gente melhore a nossa matriz de transporte e possa ser mais competitivo, como você disse. A nossa participação hoje no comércio internacional, ela é 1%. Então, é uma participação muito pequena, mesmo com a participação das nossas exportações de soja, de minério, e um dos motivos principais está na competitividade, está na qualificação dos nossos portos para a realização desse comércio. E você pediu um diagnóstico, eu diria que são 2 pontos principais. Um é que nós precisamos melhorar muito a nossa eficiência, e esse aspecto está muito relacionado à redução da burocracia e à melhoria do ambiente, né, e da segurança jurídica para investimentos. E isso a gente consegue, claro, com muita tecnologia, mas também com um aspecto regulatório muito bem desenhado. E o segundo, que está correlacionado com esse, é que nós precisamos melhorar a nossa capacidade. A gente tem uma restrição de capacidade muito grande nos portos brasileiros hoje, e isso faz formação de filas de caminhões, filas de navios, filas de contêineres, e para isso a gente precisa investir em infraestrutura, precisa ampliar a nossa capacidade, precisa ampliar as nossas instalações, e também, nesse aspecto, nós estamos relacionados com a melhoria do ambiente e a atração de investimentos. Então, nós precisamos estar com um ambiente regulatório muito bem desenhado, afastar inseguranças jurídicas para atrair investidor e ampliar essa capacidade de melhorar a nossa eficiência. Esse é um diagnóstico geral do nosso setor portuário. Legal, Luiz. Quem fala agora é o Daniel Caniato. A gente tem observado uma movimentação do governo federal em relação à infraestrutura, sobretudo no segmento de portos. Em março teve a privatização do Porto do Espírito Santo, né? Também o governo tem tomado outras medidas justamente para excluir taxas na movimentação de cargas. Os players gostaram dessa medida, mas também tem outras privatizações previstas para os próximos meses. Eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência no que uma concessão, uma venda, o quanto a operação de uma empresa privada em um porto pode tornar essa operação mais eficiente, no que ela melhora a relação com os players internacionais que precisam utilizar um porto brasileiro. Não, perfeito, Daniel. Nosso modelo, ele no passado era um modelo estruturado em portos públicos. Ainda hoje nós temos 36 portos públicos no Brasil. Mais recentemente começaram a surgir portos privados, e agora nós estamos experimentando o modelo de concessão de portos. O que é mais importante nesse movimento? Os portos públicos, eles são ocupados por terminais especializados, por exemplo, terminais de contêineres, terminais de grãos, né, de granéis agrícolas, de granéis minerais, e esses investimentos especializados são feitos em áreas dentro desses portos, que são condomínios, né, de áreas, de terminais, que operam a carga e descarga de navios, caminhões, trens, etc. Essas áreas, hoje, se a gente fizer um diagnóstico no Brasil, a gente tem mais de 50% de áreas nos portos públicos vazias. Enquanto isso, a gente tem uma restrição de capacidade, como eu disse logo no início, que faz a formação de filas. Eu fiz uma estimativa recente sobre o custo que a gente tem com formação de filas, e só medindo caminhões e navios, isso chega próximo aos 48 bilhões de reais por ano de desperdício com formação de filas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma restrição de capacidade que forma filas e tem um custo enorme para toda a sociedade, a gente tem portos com áreas vazias. E o que é importante para ocupar essas áreas? Aprimorar o modelo de contratação dessas áreas.
com autoridades, com condomínios públicos, né, com autoridades portuárias públicas, como você citou o caso do Porto de Vitória, né, a Codesa, é muito mais complicado. Assim, os contratos no ambiente público, eles são mais demorados, eles são mais complexos, mais burocráticos, e os contratos, quando existe uma concessão, existe a iniciativa privada administrando esse condomínio, eles são muito mais ágeis, essa é a expectativa. Então, há uma expectativa do setor privado muito grande para que se aprimore e se acelere essas contratações diárias nos postos públicos, e assim a gente possa ocupar melhor esses postos com investimento, ampliar a capacidade, reduzir as filas e eliminar esse custo. Sem esse custo na nossa logística, eu estou falando só do aspecto dos portos, a gente consegue ser muito mais competitivo e ter uma participação muito maior no comércio internacional. Muito bem, esse assunto do transporte, principalmente dos portos, é assunto da nossa entrevista agora. E a gente vai chamar o Marcelo Rocha Monteiro para participar também, Luiz, agora. Pode fazer a sua pergunta. Bom dia. Eu queria a sua avaliação sobre a atuação do Estado nesses últimos 3 ou 4 anos. Na sua visão, melhorou, piorou? O que ainda falta, né? Inclusive sobre a questão do Porto de Santos, né? Também é um aspecto importante aí nesse contexto. Queria a sua avaliação. Assim, a gente tem um desenvolvimento que vem sendo continuado no setor de portos, assim, por algumas transformações, mas a execução dessas transformações mais recentes, elas têm sido muito benéficas para os portos, né? Eu dei aqui um diagnóstico de quase 50% de áreas vazias. Nos últimos 3 anos, a gente experimentou aí um aumento da velocidade de ocupação dessas áreas importante. Esse é um primeiro aspecto que eu acho que é muito importante destacar. Mas tem um aspecto que nós precisamos nos atentar, e acho que esse é um desafio grande para o governo neste momento, é que ainda há uma resistência muito grande à ocupação dessas áreas por conta de ineficiências e protecionismo do passado. E isso cria algumas resistências de atração de investimento nessas áreas. Por exemplo, nós tivemos 2 discussões recentes que nós precisamos resolvê-las rapidamente, que é uma discussão sobre aspectos de concentração de investimentos, e a gente fez um trabalho muito extenso de cálculo de concentrações no Brasil, e a gente viu que não há nenhuma concentração que signifique alguma intervenção governamental, alguma intervenção de órgãos de defesa de concorrência, etc., para gerar alguma proteção. E essa preocupação tem gerado uma insegurança enorme para investimentos. A gente precisa resolvê-la. E uma outra questão é uma discussão sobre verticalização. Há muito interesse, como eu disse que portos são terminais, eles fazem parte de sistemas de transporte, há um interesse enorme, claro, das empresas transportadoras, de empresas de transporte marítimo, em investir no Brasil. Há um interesse, uma vontade muito grande de investir no Brasil, e ainda há um resquício de resistência de investimento dessas empresas no Brasil, citando aí a questão da verticalização. Esse aspecto ele não existe, no mundo não enxerga assim, o mundo está aberto a investimentos dessas empresas de navegação, e o que se faz, em geral, no mundo inteiro, e que a gente precisa continuar evoluindo nesse sentido, o governo tem dado sinais importantes, e a gente precisa avançar nesse caminho, de fortalecer as agências reguladoras, a agência reguladora especializada, para que ela possa, num caso de um eventual abuso de poder, de mercado, ou alguma situação desse tipo, intervir e criar condições adequadas para a competição. Mas limitar investimento tem sido uma preocupação muito grande do setor, e eu acho que o governo tem dado sinais importantes para romper também essa barreira, que é uma barreira aí, talvez uma das últimas barreiras de resistência para que os nossos portos possam realmente deslanchar. Então, eu faço uma avaliação muito objetiva, Marcelo, que houve uma evolução na execução dessa transformação muito importante. A gente falou de concessões de portos, uma velocidade muito grande de ocupação dessas áreas que estavam vazias, mas a gente tem aí esse desafio grande para enfrentar, para realmente liberar e atrair investimentos para esse setor tão importante da nossa economia. Luiz, nos últimos anos o Brasil transporta mais pelo norte do Brasil. Eu gostaria de saber por que isso acontece. É alguma vantagem competitiva?
Na verdade, quando a gente fala, por exemplo, do escoamento da produção de granéis agrícolas do país, há um conjunto de alternativas. Por muito tempo, o escoamento da produção agrícola, que está, a gente diz, acima do paralelo 16, assim, na região mais norte do país, essa produção era escoada pela região sul e sudeste, com um custo logístico muito alto. Hoje há um desenvolvimento das alternativas de escoamento pela região norte. Isso tem sido importante, ainda precisa, alguns aspectos evoluir. Muito se discute, por exemplo, da Ferrogrão, mas muito se avançou também com a questão da concessão da Ferrovia Norte-Sul, a concessão da BR-163. Então, esses aspectos trazem a região norte como uma alternativa importante. Claro, com um olhar preocupado, um olhar atento na sustentabilidade, na preocupação ambiental, mas são alternativas que a gente precisa desenvolver, até porque também traz desenvolvimento e uma construção local da logística no norte do país que precisa ser efetivada. Então, hoje, o que o setor produtivo espera é que todo o conjunto de alternativas se desenvolvam de forma importante, que à medida que você tem alternativa, você tem competição, custos mais baixos e aí uma logística mais competitiva, né, no comércio internacional. Muito bem, nós conversamos com o especialista em logística, o Luiz Montenegro, sobre o transporte brasileiro. Obrigada, Luiz, pela sua entrevista, pela sua disposição de fazer todos esses esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia para você. Eu que agradeço, bom dia.